Glória a Deus. Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 6, no versículo 46. Nós vamos iniciar com apenas um versículo. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo és o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus, ela nos diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Gostaria que você fechasse os teus olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, Deus Santo, eis aqui a tua igreja, a tua amada, a tua noiva, a tua escolhida, Pai. E por isso que o Senhor se faz presente aqui nesta noite, ainda que os nossos olhos não são capazes de te ver, Pai. Mas tua presença neste lugar é real, Deus. E por isso nós nos colocamos agora, Senhor, em reverência a Ti, Senhor. Nós queremos agora ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra é o alicerce das nossas vidas. É direção, é vida para as nossas vidas, Pai. Senhor, toca agora, Senhor, no coração, na mente da Tua igreja. Para que a Tua igreja possa ter o discernimento, Senhor. O entendimento da Tua palavra. Passa agora, Senhor, com a Tua mão de poder, Espírito Santo. Tu és aquele que convence, Deus. Tu és aquele que convence, Espírito Santo. E que nesta noite a tua igreja seja convencida do teu poder. Que nesta noite a tua igreja seja convencida da tua unção, Pai. Da tua presença viva aqui neste lugar, Pai. Começa a ministrar, começa a quebrar barreiras, fortalezas, Pai. Começa a quebrar orgulhos, Senhor. Nesta noite, Deus, nós queremos ouvir a tua palavra, nos alimentarmos dela e não sairmos daqui, Senhor, da mesma forma que entramos, porque o Senhor está aqui neste lugar, Pai. O Senhor está movendo, o Senhor está trabalhando, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco nesta noite, Pai, através da tua palavra. Amém, Jesus, glória a Deus, aleluias. Irmãos, hoje eu quero falar um pouco de obediência. Mas não, sabe, uma obediência que tem a ver, né, com aquilo que Deus tem nos direcionado. Irmãos, esses dias o Senhor me deu um tempo de oração nas madrugadas. E às vezes Ele me dá esse privilégio de estar orando nas madrugadas. Não é sempre, mas tem época que Ele me desperta. E eu vivo algo tremendo na presença de Deus. E quando eu fui me deitar, eu falei: Senhor, como é bom orar. Como é bom orar. E eu senti uma segurança tão grande em poder estar entregando a minha vida, a minha família, os meus problemas, as minhas frustrações nas mãos de Deus. Eu estava sentindo algo tão maravilhoso. Eu falei: Senhor, como é bom orar. Ou seja, como é bom saber que tem um Deus que nos ouve. Um Deus do qual a gente pode confiar e entregar todas as coisas. E o Senhor falou assim ao meu coração: a oração é muito importante, mas o que move a minha mão é a obediência. E eu falei: não entendi, Senhor. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Ele começou a trazer uma forma de oração ao meu entendimento. Ele começou a trazer ao meu entendimento que a oração, ela nos aproxima de Deus. Ela nos conecta, ela nos liga a Deus. Só que no momento da oração, irmãos, o Senhor quer trazer para as nossas vidas direções. O Senhor quer trazer instruções para as nossas vidas. E muitas das vezes nós nos colocamos diante de Deus em oração. Muitas das vezes o Senhor nos instrui. Muitas das vezes o Senhor nos dá direções e nós não ouvimos essas direções. Nós não colocamos em prática essas direções. E o Senhor começou a ministrar no meu coração que essa oração, porque existem orações de intercessão, né? Existe oração de clamor. E o Senhor me falava dessa oração específica de conexão com Ele, de falar com Deus. Nós dizemos que quando nós oramos, nós falamos com Deus. Então nós não estamos ali no monólogo, nós estamos em busca ali de um diálogo. E o Senhor fala que Ele está ali pronto a nos ouvir. Eu tenho certeza que por muitas vezes você ouviu isso, que quando nós chegamos na presença de Deus, nós falamos com Deus,
E nós precisamos esperar que Ele nos retorne. E muitas das vezes o Senhor tem falado aos nossos corações, mas nós não temos obedecido às direções de Deus. E o Senhor disse ao meu coração muito forte, que a igreja ela ainda não reconheceu que ela tem um dono. E a igreja ainda está agindo como se fosse dona de si mesma. Como se ela fosse dona de si mesma. E ela se recusa a ouvir, a obedecer à direção de Deus. E quando o Senhor falou isso comigo, Ele me levou. Todas as vezes que o Senhor ministra no meu coração, eu peço para que o Senhor me mostre uma figura, uma referência bíblica, de um personagem bíblico, para que eu me identifique. Porque eu quero trazer para a nossa realidade humana, para a nossa realidade carnal, aquilo que Deus opera. E Deus me levou então ao cenário de Abraão e Isaac. Quando Deus ali pediu a Isaac e pediu a Abraão que sacrificasse Isaac. Sabe? E o Senhor começou a me mostrar o sentido dessa obediência. E se nós formos lá em Gênesis 22, nós vamos ver que Deus, quando foi provar Abraão, o Senhor falou de uma maneira tão simples, de uma maneira tão íntima com Abraão. Deus simplesmente, a palavra de Deus, ela nos relata de uma forma tão profunda, que é como se nós estivéssemos falando um com o outro. Se você abrir a sua Bíblia lá, vamos abrir em Gênesis capítulo 22. E se você olhar aí no versículo 3, e você vê assim, olha. E ele fala assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Deus começou ali a dar uma direção para Abraão. A palavra diz que Deus começou a instruir Abraão, e Abraão começou a obedecer a instrução de Deus. E quando nós olhamos para o cenário, para essa história de Abraão, nós vemos, irmãos, que Deus pediu a ele o maior dos sacrifícios humanos. Você entregar o seu próprio filho ao sacrifício. Mas Abraão estava ali debaixo de uma submissão. Ele estava ligado a Deus. Ele estava conectado ao que Deus falava ao coração dele. E eu meditando nessa palavra de Abraão, todas as vezes que a gente ouve uma pregação, a gente sempre foca ela para o sofrimento da entrega de um filho, para a dor da entrega de um filho. A palavra de Deus aqui relata que são 3 dias. E um dia eu comecei a meditar nessa palavra e eu falei: Senhor, mas foram 3 dias de angústia. 3 dias de sofrimento. E sabe, o Espírito Santo me levou a entender que Abraão, ele não sofreu essa agonia, porque ele sabia o Deus que ele pertencia, porque ele sabia o Deus que ele cria. Se nós olharmos aqui, não fala de sentimentos em relação a Abraão. Se nós olharmos aqui, fala de obediência, fala de intimidade. Porque nós vemos aqui que Abraão, ele foi subir para o lugar indicado. Se nós olharmos aqui no versículo 5 também, ele fala, olha, então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. E a palavra de Deus me revela aqui que Abraão tinha certeza de que a obediência dele moveria a mão de Deus. E é isso que eu quero que você entenda nesta noite. Que por maior que seja o sacrifício, por maior que seja, irmãos, por pior que seja aquilo que Deus tem te dirigido, move a mão de Deus a tua obediência. Sabe, Abraão, ele tinha certeza, ele confiava que ele estava ali fazendo aquilo que Deus o pedia, que Deus estava chamando ele para fazer. E ele sabia então que a mão de Deus iria mover.
Você começa a perceber, e o Senhor começou a revelar para mim o porquê que a obediência move. A ação está na obediência. Muitas das vezes a ação não está no teu falar, está no seu agir. E canta labaxereanda labaias. Nós precisamos agir na direção de Deus. Por isso que o Senhor nos diz em Lucas, vocês me dizem Senhor, Senhor. Nós falamos, Senhor, me ajuda. Senhor, me dirige. Senhor, o que eu vou fazer agora? Senhor, qual é a direção da minha vida? Mas Ele diz, quando eu digo, quando eu mando, vocês não fazem. Vocês não fazem aquilo que eu mando. E a palavra de Deus diz que Abraão ali, ele tinha certeza que ele e Isaque voltariam. Ele falou, olha, quando nós acabarmos, nós voltaremos. E ele não falou, quando acabar eu volto. Ele tinha convicção, ele tinha certeza. E é isso que tem esmorecido a igreja. É isso que tem enfraquecido a igreja. É isso que tem, irmãos, nos desanimado. É isso que tem afetado o corpo de Cristo como igreja. Nós temos visto tantas coisas acontecendo, tantas enfermidades. Os nossos grupos de igreja estão cheios de pessoas, doentes. O corpo está ficando doente. E por que o corpo está ficando doente? O corpo está sendo atingido. Sabe, muitos estão desanimados, muitos estão prostrados, porque não conseguem entender que nós servimos um Deus de direção, um Deus que direciona, um Deus que dirige. A obediência, irmãos, ela está ligada a isso, a direção que Deus dá, a direção que Deus nos dá. Quando nós olhamos também ali o versículo 9 ali, falar, olha, chegar ao lugar que Deus havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou no altar em cima da lenha. Irmãos, se Abraão sabia que eles iam voltar juntos, por que Abraão amarrou, fez tudo o que era a direção de Deus? Se Abraão declarou ali para o servo dele, nós voltaremos. Por que aqui no versículo 9 ele fala assim, ele fez tudo o que tinha que ser feito para um sacrifício? Por que ele foi obediente até as últimas consequências? Porque ele sabia o significado da ação. Sabe, muitas das vezes nós oramos sim, nós clamamos sim, e o Senhor recebe, e o Senhor tem prazer, mas o que move a mão de Deus, o que traz o milagre, o que traz a existência, aquilo que não existe, é a obediência, é a ação, é o que você faz de fato. E é isso que nós temos que começar a olhar para as nossas vidas, o que nós temos feito de fato. O Senhor tem nos dado direção, o Senhor tem falado para nós, olha, seja assim. E muitas das vezes nós achamos que é sacrifício. Mas aquilo que parece ser sacrifício, queridos, eu tenho chamado de obediência. E move a mão de Deus. Move a mão de Deus. Se você quer ver a mão de Deus se movendo em favor da tua vida, começa a fazer de fato. Sabe, ainda que seja um sacrifício aos olhos humanos, o Senhor conhece as nossas limitações. O Senhor não nos pede nada que nós não podemos fazer. O Senhor nos fez. Ele sabe qual é a minha e a sua limitação. Ele sabe se nós podemos ou não. Ele sabe até que ponto nós podemos ir. E quando eu comecei a entender aquilo que Deus falava, eu pude ver que realmente Abraão não sofreu. Porque Abraão, ele caminhava aqueles 3 dias em direção ao Monte Moriá. E ele caminhava com certeza. Ele caminhava certo
de que Deus conhecia o coração dele. Certo de que Deus não roubaria uma promessa. Certo de que Deus não falharia. E ele se manteve íntegro. E a palavra de Deus diz que é isso que tem faltado a nós, igreja. Integridade. Billy Graham fala, que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Muitas das vezes nós não precisamos falar nada. Muitas das vezes nós não precisamos fazer nada para atrair as pessoas. Muitas das vezes o que nós precisamos é ter essa ação de obediência. Porque hoje é referencial para nós a vida de Abraão quando entregou Isaac. Hoje nós tentamos mensurar o que ele viveu, o que passou pela mente dele. E nós conseguimos entender que se fôssemos nós não faríamos. Se o Senhor chegar para nós hoje e pedir os nossos filhos, ou então a quem nós amamos, mais amamos. Quando nós somos pai, nós assim, meio que burlamos a hierarquia, A tendência é amar mais os filhos do que o cônjuge, Mas, as pessoas que nós mais amamos, se o Senhor chega e fala assim, me entrega. Me entrega. Eu tenho certeza que nós não faríamos isso. Mas muitas das vezes, queridos, aquilo que parece ser sacrifício é o Senhor provando o teu coração para a obediência. E o Senhor está num tempo onde Ele está provando o coração da igreja. Porque ninguém vai parar a mão de Deus. O Guilherme disse que agindo Deus, quem impedirá? Esses dias eu estava orando e eu vi uma imagem. Nós estávamos orando e eu vi um clarão vindo e dissipando todas umas trevas. E eu falei, Senhor, o que vem a ser isso? Ele falou assim, esse é o meu agir. Ninguém vai parar a minha mão, porque eu estou vindo, eu estou chegando. Essa é a hora. E o inimigo está tentando roubar isso da igreja. O inimigo está tentando colocar desânimo no coração da igreja. O inimigo está colocando no coração da igreja um espírito de rebeldia contra a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus é a nossa direção. E o inimigo tem roubado. O inimigo tem tapado os ouvidos da igreja. O inimigo tem tirado, irmãos, o tempo da igreja para buscar a palavra. O tempo da igreja para se prostrar diante de Deus. Porque aqueles que permanecerem, irmãos, verão a glória de Deus. Verão a glória de Deus. Nós estamos num momento crucial em que nós temos que permanecer firmes, em que nós temos que olhar para essa promessa. O Senhor, esses 3 dias que Abraão estava caminhando, levando consigo o sacrifício que era Isaac, ele sabia que lá na frente a mão de Deus iria mover e ele declarava, Jeová Jireh. Ele declarava, Deus é a provisão, e a provisão de Deus está chegando para a nossa nação, e a provisão de Deus está chegando para a nossa geração. Sabe, eu e você, o Senhor tem me incomodado, o Senhor tem falado assim, me levado ao profundo, irmãos. O Senhor tem me feito olhar para trás e enxergar, sabe, uma geração rebelde. E eu tenho dito para o Senhor, Senhor, cadê os meus antepassados que te serviram? Onde eles estavam? E por isso nós somos frutos de uma geração rebelde, de uma geração que se levanta contra a palavra de Deus, de uma geração que não sabe obedecer a palavra de Deus, de uma geração que não sabe ser submisso. Mas chegou a hora, chegou o tempo de nós dizermos, chega! Não mais rebeldia na minha casa. Não mais rebeldia na minha geração. Porque o Senhor quer levantar uma geração de obedientes. Porque essa geração vai gerar bênçãos. Porque essa geração vai se levantar. E a glória de Deus vai ser manifesta nessa geração. E eu quero fazer parte dessa geração. Eu declaro que os meus filhos são essa geração. Porque eu quebro todo espírito de rebeldia sobre os meus. Sabe, o Senhor tem falado profundamente ao meu coração sobre isso. O Senhor tem me feito, sabe, analisar as maldições da minha família, dos meus antepassados. Porque todas as vezes, irmãos, que o povo de Deus, eles trocavam Deus por outras coisas, o povo perecia.
E nós não temos tido discernimento, que muitas das vezes nós temos perecido. A nossa casa, a nossa família tem perecido, porque existe um espírito de rebeldia, do qual tem passado despercebido no meio da nossa geração. Mas nós seremos a geração que o Senhor escolheu para trazer um grande avivamento. E isso não é porque eu e você merece, mas porque o Senhor quer mostrar a sua grandeza. E vai acontecer quando você entender. Porque, irmãos, quando nós falamos de avivamento, quando nós falamos de poder de Deus, nós acabamos concluindo que poucos viverão, mas muitos verão aquilo que Deus vai fazer. O Senhor nunca precisou de multidões. Sabe, se você começar a analisar a Bíblia, o Senhor contava com poucos para realizar uma grande obra. Com poucos para realizar uma grande obra. Coloca isso no teu coração nesta noite. O Senhor conta com você. O Senhor conta comigo. Muitas das vezes eu falo, nossa, mas que jeito que Deus vai fazer? Nossa, a igreja está vazia. Nossa, tem pouca gente orando. Como que vai acontecer? O Senhor conta com poucos para fazer uma grande obra. Porque é nos menores, nos poucos, que Ele revela a sua grandeza. Sabe, irmãos, quando o Senhor me deu essa palavra, e todas as vezes que Deus me dá uma palavra, eu fico maravilhada. Eu falo, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor é tremendo, por poder me fazer entender isso, que eu jamais chegaria a isso humanamente. Que a minha oração, ela me liga ao Senhor, mas o que faz mover a tua mão é a minha obediência. É eu receber as tuas direções e colocá-las em prática. Sabe, queridos, que nesta noite nós possamos despertar em nossos corações. Eu gostaria que você abrisse em Gênesis. E no capítulo 12, olha no versículo 12 do capítulo 22. Diz assim, então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho teu, único filho, canta labás. Porque agora sei que tu me temes. E nós temos aí uma geração destemida, nós temos um povo destemido, que fala de pastores, que fala de obreiros, que falam contra a casa de Deus. Nós temos uma geração que não tem medo, que não teme ao Senhor, que não respeita o Senhor. Sabe, a palavra de Deus diz que nós temos uma relação com o Senhor e nós não devemos mesmo ter medo. Mas, irmãos, nós temos que temer a grandeza de Deus. E nós temos visto que muitos não têm temido a palavra de Deus, têm pagado para ver. Quando os pastores dão uma direção através do Espírito Santo, são rebeldes. Quando aqueles que são separados para cuidar da tua vida, espiritualmente falando, não, eu tenho visto muito isso. Eu já orei, Deus já me confirmou, é de Deus. Às vezes você vai exortar as pessoas, o Espírito Santo está te revelando todas as coisas. E as pessoas falam, não, eu sei que eu estou certo. Porque eu já orei, Deus já me falou. Então as pessoas são destemidas. As pessoas, elas não temem mais a palavra de Deus. E Deus viu no coração de Abraão, na atitude de Abraão, temor. Temor que está ligado à obediência. E aí quando nós vemos ali no versículo 18, e ele fala assim, nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Aquilo que eu faço de fato, em obediência, move a mão de Deus. Será que quando o Senhor tem provado o teu coração, você tem sido obediente? Olha o que o Senhor falou para Abraão. Ele confirmou a promessa. A grande promessa. Queridos, o que Deus tem para a igreja é grande. Porque Deus é um Deus grande.
Deus não faz nada pequeno porque Ele não é pequeno. Deus é grande. Deus está confiando algo grande nas mãos da igreja. Deus está confiando algo grande nas tuas mãos. E para isso Ele precisa ter certeza da tua fidelidade. Para isso Ele precisa ter certeza da tua obediência. Para isso Ele precisa ter certeza do teu temor. E foi assim que Ele fez com Abraão. Ele sondou, Ele provou o coração de Abraão. E depois Ele termina falando, nela, na tua descendência, serão benditas todas as nações. Eu e você somos herança da obediência de Abraão. Eu e você somos herança de Abraão, da obediência. Todas as nações serão benditas, porquanto obedecestes a minha voz. Quando um homem se propôs a obedecer, quando um homem se mostrou fiel à vontade de Deus, todas as nações foram movidas com a mão de Deus. Foram movidas pelo poder de Deus. Quando um homem mostrou fidelidade e obediência, você não é pouco. Você não está sozinho, você é apenas um instrumento que precisa dizer, eis-me aqui, Senhor. Mas não é eis-me aqui de presença, é de atitude. Quando o Senhor falou, Abraão, sacrifique Isaque. O que Abraão fez? Foi sacrificar Isaque. Quando o Senhor nos diz, fulano, vai lá, faz a obra. Vai lá, se humilha. Vai lá, perdoa. Vai lá, se arrepende. E nós caminhamos sem fé. E nós caminhamos com sacrifício, com dor, com angústia. Como eu achava que Abraão tinha caminhado esses 3 dias. E eu falei para o Senhor, Deus, mas quanto sofrimento. 3 dias, do lado do filho, e sabendo que ele ia morrer. Porque a lógica era essa. Mas aí o Senhor revela nesse versículo. Fica aqui, moço, porque daqui a pouco nós voltaremos. E é assim que tem que ser, queridos. Quando o Senhor falar para nós, faça isso, se humilha, você tem que caminhar com a certeza de que você não caminha sozinho e de que você voltará trazendo um milagre do mover da mão de Deus. Porque Abraão, ele estava caminhando fracassado, com certeza o diabo falava, acabou a grande descendência. Com certeza o inimigo falava, olha Abraão, que Deus é esse? Que te dá um filho e agora te pede o filho? Com certeza Satanás dizia. E Abraão caminhava numa certeza. E Abraão caminhava numa força. E Abraão caminhava numa fé. Sabe, parece que não foi difícil para ele ser obediente. Porque ele entendeu. E é isso que nós precisamos nesta noite. Nós precisamos entender que não é difícil servir a Deus. Que nós precisamos ser obedientes porque o Senhor, Ele não quer nos tirar nada. Ele não queria tirar o filho de Abraão. Ele não queria tirar a promessa de Abraão. Ele não era um Deus masoquista. Ele só queria mostrar para mim, para você e para Satanás que ele contava com um filho fiel e obediente. E eu te digo nesta noite, o Senhor pode contar com filhos fiéis e obedientes nesta noite? O Senhor pode contar com você? Ou você vai achar sacrifício? Ou você vai achar que é difícil demais? Sabe, eu estava lendo ali as epístolas de Paulo, e eu estava vendo ali em Tessalonicenses, Paulo passando algumas instruções ali, né, para a igreja de Tessalônica. E ele falava assim, olha, eu vos ordeno. Sabe, quando você olhar ali no capítulo 3, ali no versículo 6, mais ou menos, 4, 6, e ele fala assim, olha, eu vos ordeno. Eu estou mandando que aqueles
que não obedecer a palavra, se afastem. Se afastem deles. Quantas vezes nós temos andado do lado de pessoas que não respeitam a palavra de Deus? De pessoas que te influenciam, igual o pastor Anderson falou. Que te envergonham diante do evangelho. E nós estamos ligados a essas pessoas. Quantas vezes nós temos trocado a essência da palavra de Deus por coisas aí fora que não tem valor? Porque, irmãos, isso é obedecer. Paulo falava de uma maneira assim, olha, afastem deles. Não andem com eles. Eu vos mando. Mas, queridos, a palavra de Deus, ela é tão poderosa. A palavra de Deus, ela tem tanto poder de mudança e transformação. Ela é uma palavra viva. E ela precisa ser valorizada. Ela precisa ser obedecida. E para que essa palavra se torne uma alavanca do mover da mão de Deus, eu preciso obedecê-la. Eu preciso obedecer às direções de Deus. Quando eu oro, o Espírito Santo fala ao meu coração. Na maioria das vezes, o Espírito Santo me leva aonde? Na palavra. Na maioria das vezes, quando eu oro e quando o Senhor quer me dar uma direção, aonde que o Senhor nos remete? A palavra. Muitas das vezes, o Senhor nos levantará profetas. Muitas das vezes, o Senhor nos levantará homens, instrumentos seus, e eles usarão a boca deles também. Mas na maioria das vezes, o Senhor nos dará direção através da sua palavra. E todo profeta que Deus levanta vai estar alinhado à palavra de Deus. Não existe profecia fora da base da palavra de Deus. Então, por isso que nós temos que ser obedientes a essa palavra, queridos. Por isso que nós temos que buscar essa obediência na palavra de Deus. A palavra de Deus é direção para as nossas vidas. E muitos não têm dado crédito a essa direção. Esta noite eu vim dizer isso a você. Que o maior problema da igreja é a rebeldia. O maior problema da igreja é ser rebelde às direções de Deus. Muitas das vezes nós estamos aqui no altar e o Senhor está dando uma direção para a sua vida. E muitas das vezes nós não queremos obedecer. Muitas das vezes nós achamos que não é para nós. Muitas das vezes nós achamos que, não é tudo isso. Mas comece a despertar. Comece a despertar. Porque o Senhor está num tempo de direcionamento. O Senhor quer colocar a igreja assim como Ele fez na vida de Abraão. O Senhor tem uma grande porção, uma grande medida para derramar sobre a vida da igreja. E assim como Ele provou Abraão, assim como Ele sondou o coração de Abraão, Ele está sondando o coração da igreja. Porque haverá uma entrega nas tuas mãos. Haverá uma entrega, o Senhor confia na igreja. Abraão aqui hoje, ele representa a igreja, que caminha muitas das vezes para um caminho sacrificado, mas que moverá nações. Moverá nações. Nações. E aí você fala, Senhor, eu sou tão pequeno. Senhor, eu sou tão falho. Moverá nações. A tua fidelidade, a tua obediência moverá nações. E eu quero encerrar a minha pregação pedindo que você abra comigo a sua Bíblia em Salmo 143, 10. Se você entendeu a palavra desta noite, a minha e a sua atitude, ela precisa ser imitada, por este versículo. Fala assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Que nós possamos, em nome de Jesus, que nós possamos ter a consciência de que existe dentro de nós uma rebeldia. Que nós possamos ter
a humildade nesta noite, de nos colocarmos diante de Deus que está aqui neste lugar. E falar: Senhor, eu tenho mesmo sido rebelde, porque muitas das vezes o Senhor tem me dado direções, e eu não tenho seguido, ouvido as tuas direções. E nesta noite nós declaramos, como o salmista declara aqui: ensina-me a fazer a tua vontade. Porque nós precisamos ser ensinados a fazer a vontade de Deus. Porque algo lá atrás foi quebrado. Algo lá atrás, aonde nós até nos perdemos. Que nós devemos submissão ao nosso Deus. Que nós devemos obediência ao nosso Deus. E isso hoje nos custa caro. Isso hoje é um sacrifício. Mas nós nos levantaremos. Nós não nos conformaremos com essa rebeldia que ainda age dentro de nós. E nós falaremos desta forma: ensina-nos, Senhor, a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom Espírito, que eu seja guiada pelo teu Espírito Santo, que é aquele que convence, que é aquele que ajuda. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Eu te convido nesta noite a orar, a falar com Deus. Nós não podemos ver a presença de Deus aqui, mas Ele está neste lugar. Mais uma vez eu te digo, seja convencido pelo Espírito Santo de que Deus está neste lugar. E que você possa quebrar do seu coração todo espírito de rebeldia às direções de Deus. Que nesta noite você abra os seus lábios e você comece a falar: Senhor, que eu não venha só orar, que eu não venha só dizer Senhor, Senhor, mas que as minhas atitudes comecem a revelar a obediência. Deus, porque eu quero ver a tua mão se movendo. Começa a dizer a Deus que você é pequeno sim, que você não pode, mas Ele pode em você. Decanta labachurianda lamanás. Começa a abrir a tua boca e a falar com Deus nesta noite. Começa a falar: Senhor, ensina-me, Senhor. Ah, Deus, ensina a tua igreja nesta noite, Espírito Santo de Deus. Ensina a tua igreja nesta noite. Canta lá machurianda labalás. Nesta noite, Deus, como autoridade do Senhor, eu quebro todo espírito de rebeldia, Senhor. Eu quebro, Deus, toda desobediência à tua palavra, à tua vontade, ao teu querer, à tua direção. De calamassurianda labaias. Começa a quebrar toda resistência à tua palavra nesta noite, Deus. Traz entendimento, Deus, traz entendimento à vida da tua igreja. Deus, o Senhor conta com a tua igreja na terra, Senhor. Ainda que serão os remanescentes, Pai, mas que sejam fiéis, Pai, para que o teu reino comece a se manifestar, para que a tua glória comece a se manifestar no meio da tua igreja, Senhor. Começa a tocar, Senhor, em cada filho teu que está aqui nesta noite. Traz, Senhor, a consciência de cada um, Pai, que o Senhor necessita de cada um deles. E canta lá machurianda las. Pai, o Senhor é Deus que necessita de cada um dos filhos teus que estão aqui nesta noite, Pai. Pai, ajuda a tua igreja a vencer barreiras. Ajuda a tua igreja a vencer, Senhor, a romper, Senhor, com os impedimentos. Deus, começa a tocar na vida da tua igreja nesta noite. Canta lá bachurianda las. Ore, canta lá balás. Rasga o teu coração na presença de Deus nesta noite, queridos. Toca agora, decanta lá machurianda las. Toca no Senhor que está aqui nesta noite. Toca para que a mão de Deus se mova. Deixa o Senhor te dar direção nesta noite. Deixa o Senhor levar a tua mente, o teu consciente a direções nesta noite. Senhor, traz, Senhor,
Traz, Senhor, a obediência, Senhor. Porque não mais a maldição, Deus, da rebeldia operará sobre as nossas vidas. Não mais, Senhor, nós aceitaremos a desobediência, Senhor. Deus, nós quebramos agora, Deus, toda a desobediência. Deus, um dia, Senhor, onde foi quebrado, Senhor, o nosso pacto, a nossa aliança com o Senhor, Pai. Nós seremos geração bendita, nós influenciaremos nações. Nações serão influenciadas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, toca na vida da tua igreja. De calabassurianda, labacheias. Ore canta labachurianda, labalasto, de canta labaxere, canta lamanás. Senhor, é o tempo do Senhor. É o tempo da tua mão se mover, porque ninguém pode parar a tua mão. Deus, traz, Senhor, a alegria de estar na tua presença, de saltar de alegria, porque onde o Senhor está, nós não contemos o corpo, Espírito Santo, porque aquele que o Senhor toca não fica imóvel, decanta labaias, aquele que o Senhor toca se manifesta e canta labacheias, manifesta na vida da tua igreja nesta noite, manifesta, Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, manifesta com unção, manifesta com poder, Pai, porque aquele que o Senhor toca não fica imóvel, não fica do mesmo jeito, porque tu és alegria, tu és poder, e canta labacheias, ora canta labalas, orianda labaias, se chamará lassuri, canta labaias. Deus, chamaralas, toca na tua igreja nesta noite, toca na tua igreja nesta noite, que a tua igreja saiba te receber, saiba receber a tua unção, que toda contenção, meu Pai, toda contenção ao teu Espírito, Senhor, toda reserva ao teu Espírito, Senhor, Deus, quebra hoje na vida da tua igreja. Quebra hoje na vida da tua igreja. Quebra hoje na vida da tua igreja. Decanta lá machurianda labaias. Aleluia, Jesus. Aleluia, sorianda lamanás. Irmãos, o Senhor diz nesta noite que Ele quer iniciar um mover na igreja. Não é nessa igreja, é na igreja. O Senhor diz que quando o Espírito Santo toca, nós não ficamos do mesmo jeito. Nós saltamos de alegria, nós choramos, nós nos dobramos diante do Senhor. E isso precisa começar a acontecer. Quem sente a presença de Deus não fica imóvel, não fica parado, porque não consegue. Porque forte é a presença de Deus. Libere-se na presença de Deus, aprenda a recebê-lo. Fala, Senhor, se eu tiver que gritar, eu gritarei. Se eu tiver que chorar, eu chorarei. Se eu tiver que humilhar, eu me humilharei. Mas não deixa a presença do Espírito Santo passar. Fala, Senhor, todos os cultos eu quero sentir a tua presença. Eu quero tremer, Senhor. Eu quero dar glória, Senhor. Porque aquele que o Senhor toca não fica parado. Aquele que o Senhor toca se move. E o Senhor quer derramar isso na vida da igreja. A palavra de Deus diz que quando o Espírito Santo tomou os apóstolos, eles foram impactados. A palavra de Deus diz que pareciam que eles estavam bêbados, embriagados. Porque aquele que é tocado pelo Espírito Santo não fica imóvel. Ele sente o poder de Deus. Ele sente o poder de Deus. Não se contenha da presença de Deus. Não se contenha da presença de Deus. Deixa o Espírito Santo te tocar. Você precisa sentir. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa o Espírito Santo te tocar. O Senhor quer te tocar nesta noite, para que você sinta a presença dEle. Que tudo que foi ministrado aqui nessa noite você
não venha reter isso no seu coração, mas que você venha multiplicar isso, amém? Não deixe se apagar. Exercite. Seja perseverantes. Peça para que Deus possa avaliar o seu coração, aquilo que você precisa realmente mudar, para que a multiforme graça do Senhor seja manifesta sobre sua vida. Amém?